colocar na balança e fazer um inventário as tantas vezes que me vi cercado. E Deus atendeu a minha oração e respondeu-a segundo a sua vontade. E aí aquilo começa a trazer encorajamento ao meu coração, porque eu lembro tanto quanto Ele já fez. Quando eu me cerco então dos feitos de Deus na minha própria história, eu sou encorajado a olhar para o novo enfrentamento, para as lutas presentes com maior ânimo, porque aquele que fez outrora faz de novo e de novo e de novo, porque Ele é o mesmo que nos socorre segundo a sua boa vontade. Abrindo o baú do tesouro, vem uma coisa muito boa. Salmo capítulo 3. De forma muito objetiva, eu queria compartilhar esse texto para que você possa voltar para a sua casa com o seu coração abastecido com a palavra de Deus. Salmo capítulo de número 3. Esse é aquele capítulo da Bíblia para quem tem insônia, que precisa de remédio para dormir. Aí você lê o Salmo 3, dosa ele com o Salmo 4 e depois você dorme bem. Salmo capítulo 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento. Peça para que Deus fale com você. Senhor bondoso, essa é a tua palavra, ela é a tua lei, ela é verdadeira. Nós pedimos em nome de Jesus, que por tua graça, o Senhor fale conosco, que nós possamos voltar para nossa casa, abastecidos com a verdade do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Esse texto ele foi escrito por Davi, na ocasião em que ele fugia de Absalão, seu filho. Você deve lembrar que houve uma conspiração dentro do reino, e Absalão ocupa por um período o trono do seu próprio pai, Davi. Ele foge junto com os poucos homens pelo ribeiro de Cedron, e talvez naquele momento, se sentindo refugiado e expulso da sua própria casa, ele compôs esta canção. É um salmo que ao mesmo tempo pode ser classificado dentre os salmos, ou entre os salmos de confiança, porque ele expressa de forma muito objetiva a sua confiança em Deus, como seu escudo, o seu defensor, a sua glória, a razão suprema da sua alegria, mas também é um salmo de lamento. É tanto que ele inicia o texto, a canção, a poesia, com uma queixa diante de Deus, dizendo: Senhor, os meus inimigos têm crescido. É óbvio que ele não faz isso reclamando com Deus, mas de forma realística, ele apresenta a sua causa, ele apresenta a sua situação. De forma muito objetiva, eu queria que você pensasse em algumas verdades que são enunciadas no texto bíblico. A primeira delas, e para nós é fantástico isso, é saber que nós temos alguém diante de quem e para quem nós podemos apresentar as nossas queixas, os nossos tormentos, as nossas desventuras. Alguém diante de quem nós podemos lançar e largar os nossos fardos. Nós temos alguém diante de quem nós podemos apresentar os nossos temores mais profundos, e este é o nosso Deus. A preciosidade das Escrituras nos mostra que o nosso Deus é um Deus solícito, diante de quem nós podemos estar e apresentar a Ele aquilo que tem nos atormentado. Você tem um Deus, eu tenho um Deus, nós temos um Deus, diante de quem nós podemos apresentar as nossas queixas. Talvez você fique pensando: eu queria ter dinheiro para pagar a cada semana uma nova consulta na terapia, e eu sei que se você puder, faça isso, é bom. Mas eu queria dizer para você que antes de qualquer coisa, você e eu
temos alguém a quem recorrer. O Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, aquele que nos conhece como ninguém, Ele é Deus solícito e está pronto e deseja que apresentemos diante dEle as nossas queixas e os nossos temores. Veja, os temores de Davi eram temores reais, havia uma guerra pronta a estourar a sua porta, que havia insurgido dentro do seu próprio reino, encabeçada e capitaneada pelo próprio filho. Imagine-se agora na pele desse homem, o coração atribulado, angustiado até a morte. Mas ele então vai diante de Deus e apresenta diante de Deus a sua queixa. É possível que hoje à noite você não tenha à sua espreita o seu próprio filho, nenhuma guerra, nem militares à porta da sua casa. Mas é possível que o seu coração também esteja em guerra. Quem sabe as suas emoções estão atribuladas, a sua casa está atribulada. E eu queria que você saísse daqui nessa noite lembrado dessa verdade. Nós temos alguém diante de quem podemos apresentar e derramar as nossas queixas e os nossos temores. O que é que tem apavorado o seu coração? O que é que tem lhe atormentado, meu irmão? É a sua relação com seus filhos? É a sua relação matrimonial? Seus negócios? Seu futuro? Sua carreira? O que tem causado pavor ao seu coração? Queria dizer que você tem um Deus a quem recorrer. Davi sabia disso. Ele clama ao Senhor, ele recorre a Deus. Veja, é interessante que quando Davi apresenta a sua queixa a Deus, ele não o faz de forma muito genérica. Ele apresenta diante de Deus seus temores com toda a clareza possível. Senhor, tem crescido o número dos meus adversários. As coisas não estão melhorando. A situação foi ruim ontem, é pior hoje. Veja como ele olha para a realidade como realidade. Ele não é aquele tipo de crente que maqueia a situação, dizendo assim, não, está sempre tudo muito bem. Depende. Se você estiver olhando para a história macro, para a grande narrativa, de fato, está sempre tudo muito bem. Porque aquele que detém as rédeas da história nas suas mãos, a conduzirá em triunfo sempre. Então, na perspectiva de Deus, sim, sempre as coisas estarão muito bem, mas na nossa vida nem sempre. Do ponto de vista circunstancial, dessa caminhada aqui, dessa peregrinação, às vezes nós estamos chorando na alma, às vezes o coração está apertado, às vezes estamos sangrando. Nós não precisamos, irmãos, em nome de uma falsa espiritualidade, maquiar essas coisas, invernizar uma alegria. Nós podemos chorar, nós podemos apresentar diante de Deus as nossas queixas e dores, tal como elas são, dizendo, Senhor, a realidade é essa, está doendo desse jeito, me incomoda dessa maneira. Nós podemos gritar, nós podemos chorar, isso não invalida a nossa fé, nem nos faz menos espirituais. Davi está dizendo, Senhor, o problema é grande e é real. E se o Senhor não intervir, certamente serei sucumbido pelos meus inimigos. Ele não está camuflando, ele não está se escondendo, ele está colocando-se diante de Deus, encarando a vida tal como ela é. Mas aí, meus irmãos, olhe para o texto que Davi não fica preso à realidade circunstancial. Se por um momento, nos versículos iniciais, ele olha para os seus inimigos, olha para a multidão que se agigantava e se avolumava diante de si, ele então muda o foco da sua visão. E logo no versículo de número 3, ele olha para Deus. Ele tira os olhos dos inimigos e ele os aponta na direção do Senhor. E ele lembra quem Deus é. E o texto diz, porém, Senhor, os inimigos são grandes, sim. Eles são numerosos, eles estão se levantando, intentando contra mim. Porém, entretanto, eu tenho o Senhor, que é o meu escudo. A ideia de escudo aqui, nas versões antigas, ficava um pouco mais claro, era aquele broquel. Sabe aquele escudo protetor que era grande, assim, que cobria o corpo inteiro? Essa é a ideia. O Senhor é aquele que está me defendendo e me cobrindo por inteiro. Os meus inimigos, eles podem se levantar e intentar contra mim, mas eles se depararão com Deus como aquele que é o meu broquel, o meu escudo, aquele que me cobre por inteiro. Diz que também Deus é a sua glória. Isso é fantástico, se você considerar o contexto. Imagine um rei sem trono, um rei sem cetro, um rei sem o seu manto, sem a sua coroa. Ele está despojado de tudo aquilo que era sinônimo de pompa, de majestade, de glória humana.
Mas então ele olha para Deus, mesmo agora despossuído de todo o glamour da monarquia, e diz: eu ainda tenho o Senhor e Ele é a minha glória. Minha glória está no Senhor, não no meu trono, não na minha coroa, não na capa real, no manto, no cetro que eu empunho nas minhas mãos. A minha glória está no Senhor. Você percebe? Ele olha para Deus com grande estima, lembrado de quem é a razão da sua glória. E então, abatido no seu coração, ele diz que esse Deus é aquele que lhe exalta a cabeça. A ideia do texto é de que ele estava cabisbaixo, mas então Deus, o seu Deus, vem, põe a mão no seu queixo e ergue a sua cabeça, dando-lhe a ele motivo de alegria e contento profundo. Meus irmãos, este mesmo Deus, a quem Davi se reporta, é o nosso Deus. Ele é aquele que é o nosso grande defensor. Ele é o motivo da nossa suficiência, da nossa satisfação e da nossa glória perene. Esse Deus é o Deus que levanta a nossa cabeça e nos faz sorrir, mesmo no meio dos temporais, das circunstâncias tempestuosas. Versículo de número 4, ele reforça o argumento de que clama a Deus. Mas ele clama a Deus com uma confiança tal. Ele diz: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte faz o quê? Me responde. Você percebe que ele está sendo movido por uma confiança, ele está sendo instado no seu coração por um senso de que não apenas está falando com Deus, mas ele apresenta a Deus a sua oração, certo de que esse Deus não apenas ouve, mas responde às orações. Meus irmãos, eu tenho falado isso aqui reiteradamente, repetidas vezes. O nosso Deus é Deus que resolveu soberanamente intervir na história em resposta às orações. Nossas orações encontram lugar no plano de Deus. Deus age, Deus responde às orações. Nós podemos clamar na certeza de que o Deus vivo a quem clamamos, Ele ouve e responde às nossas orações. Davi se aproxima de Deus com essa confiança. Ele é o Deus que do seu santo monte me responde. Como é bom saber que podemos orar a um Deus que não nos é indiferente. Ele não apenas acolhe e recolhe as nossas súplicas, mas Ele faz uso delas em nosso favor, em resposta às nossas orações. Por isso eu queria lhe encorajar a continuar clamando, a continuar orando e suplicando diante de Deus, porque Ele é Deus que responde às orações. Aí no versículo 5, você tem quase que a consequência óbvia. Veja, se eu tiro os olhos das circunstâncias, aponto-os na direção de Deus, sou pela visão gloriosa de Deus aquietado no meu coração, faço diante dele conhecidas as minhas causas, apresento a ele as minhas queixas. O resultado disso é um coração que descansa. Se eu entrego, se eu confio, o resultado é que eu descanso. Pastor Ronaldo Lidório costuma dizer que quanto mais cremos, mais descansamos. Quanto mais entregamos, mais descansamos. Quanto mais confiamos, mais descansamos. Fique imaginando agora, você está em casa e você sabe que, claro, não era o caso de Davi, essa é uma paráfrase. Ele não estava nem em casa. Mas imagine-se em casa e você sabe que existe um inimigo à sua espreita. Você conseguiria dizer assim: olha, eu vou deitar, eu vou dormir, vou pegar no sono e eu tenho a certeza que amanhã me levantarei, porque o meu Deus é quem me sustenta? Ou você ficaria na porta, quem sabe, colocando a cômoda, um pedaço da cama empurrado na porta, para que ninguém entre, para que ninguém lhe assombre? Você percebe o contraste? Do lado de fora, uma guerra, inimigos. Do lado de dentro, um homem com alma serena. E a imagem, a figura, talvez que melhor descreve o descanso do coração de Davi, é o sono. Porque o sono é aquela condição de vulnerabilidade total. Nós não estamos vendo aquilo que acontece à nossa volta. Existe um nível de inanição que nos faz impotentes e inoperantes. E ele diz assim: sabe por que eu posso deitar e dormir em paz? Porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. É Ele quem me sustenta. Absalão está nas mãos de Deus. Os meus inimigos estão nas mãos de Deus.
Nós estamos nas mãos de Deus. Isso deveria fazer o nosso coração descansar, mesmo nos dias mais assombrosos e difíceis. Nós permanecemos nas mãos de Deus. Isso é fantástico. Podemos deitar, podemos descansar em paz, sabendo que aquele que nos tem em suas mãos é poderoso para nos segurar. Davi está dizendo: eu vou descansar. Absalão trame o que ele quiser tramar, faça o que ele quiser fazer. Eu descanso em Deus. Eu confio em Deus. Eu repouso em Deus. Talvez, meu irmão, você esteja aqui com seu coração agitado, precisando descansar. E o Senhor te trouxe aqui essa noite para que você lembre quem Ele é. E você então saia daqui maravilhado com a beleza da sua glória. Que você se recorde, e aí os versículos subsequentes vai dizer assim: olha, se Deus é o meu escudo, veja o raciocínio, se Deus é o meu escudo, Ele é o meu broquel. Se Deus é aquele que é a minha glória, e se Ele levanta a minha cabeça, se Deus me tem em suas mãos, porque é Ele quem me sustenta, eu não preciso temer os milhares dos inimigos que se levantam contra mim, porque o Senhor está comigo e Ele me tem em suas mãos. Salmo 27, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, que mal me poderá fazer o homem? Versículo 7, na nossa tradução, os verbos estão conjugados no tempo presente, mas aqui ele está conjugado, na verdade, no tempo passado. É como se ele estivesse dizendo assim: levanta-te, Senhor, pois feristes nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebrastes os dentes. A ideia é que ele está trazendo à sua memória vitórias do passado, que estão agora ancorando a sua confiança no tempo presente. Às vezes a gente está tão assaltado pelo medo do já, do agora, pelas circunstâncias do hoje, que a gente precisa trazer à memória o que Deus já fez. Sabe, eu gosto de fazer isso. Eu estou diante de um enfrentamento específico, e às vezes um problema de saúde, problema emocional, problema de ordem familiar, relacional, seja lá como for, e aí eu estou travando aquela guerra, e eu preciso parar um pouquinho e rememorar o que Deus já fez. Colocar na balança e fazer um inventário as tantas vezes que me vi cercado, e Deus atendeu a minha oração e respondeu-a segundo a sua vontade. E aí aquilo começa a trazer encorajamento ao meu coração, porque eu lembro tanto quanto Ele já fez. Quando eu me cerco então dos feitos de Deus na minha própria história, eu sou encorajado a olhar para o novo enfrentamento, para as lutas presentes com maior ânimo, porque aquele que fez outrora faz de novo e de novo e de novo, porque Ele é o mesmo que nos socorre segundo a sua boa vontade. Ele encerra então com a declaração dizendo: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Nós somos o povo mais abençoado desta terra. Deus escolheu nos fazer um povo bendito para a glória do seu nome. Ele disse que em Abraão, e mais do que em Abraão, em Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Se você é povo de Deus, você tem sobre a sua vida a bênção de Deus, o favor de Deus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite, levante a sua cabeça. O Senhor é a sua salvação. Isso nos lembra Abacuque. Falei nesse texto aqui, e ele cita um cenário conturbado da invasão do Império Neobabilônico, e depois ele lembra assim: mas o Senhor, porém, é a minha salvação, nele me alegrarei, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. E eu encerro dizendo o seguinte: se você, mesmo diante do cenário circunstancial, se vê em uma posição em que encontrar as razões circunstanciais para celebrar seja algo difícil, permita-me convidá-lo a fazer uma volta na história, há 2000 anos. Se você achar que as respostas de hoje, os livramentos de hoje, as intervenções de hoje não são suficientes para que você se alegre em Deus, volte os seus olhos 2000 anos e lembre-se do que Deus fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele quebrou os grilhões que eram sobre mim e sobre você. Despedaçou cada um deles no madeiro.
Ele veio ao nosso encontro. E diz a palavra que Ele triunfou sobre cada um dos nossos inimigos, expondo-os à vergonha na cruz. Você deve lembrar que Cristo Jesus se fez defesa de Deus em nosso favor. Veja, o nosso pior inimigo não era Satanás, era o próprio Deus, que estava com a sua ira apontada para a nossa cabeça. Mas então Jesus veio, se colocou entre nós e Deus como grande broquel, como grande escudo, como grande defensor, de modo que fomos livrados da ira eterna. Veja, se você é alguém que está olhando para o seu momento presente e ainda se vê desiludido e desencantado, olhe para Cristo. Veja o quanto Deus fez. Veja a grande intervenção que a Bíblia chama de salvação, de redenção. Você estava morto, mas agora está vivo. Vivia como escravo, mas foi posto em liberdade. Era parte desse reino de trevas, mas foi transportado por Ele para o reino do Filho do seu amor. Se isso não trouxer alegria ao seu coração, nada mais pode trazer. Deus é o Deus da nossa salvação. E nós somos o povo a quem Ele resolveu abençoar. Alegremo-nos nele. Levantemos a nossa cabeça. Confiemos no seu nome e descansemos no seu cuidado. Ele é o nosso Deus. Ele cuida de nós. Amém?